Alô amigos, estamos aqui para mais um YouTube com vocês e me apresento para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Rui Martins, correspondente do Observatório da Imprensa e do Jornal Correio do Brasil, mas no passado, aqueles que são idosos como eu, eu fui correspondente da CBN, correspondente em Paris, e fui correspondente também em Paris e para diversos outros jornais do Estadão. Vocês devem ter lido muitas coisas, devem ter me visto, se vocês têm mais ou menos a minha idade. Hein? Ok? Então vamos lá. Mas antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção para vocês se curtirem. Se vocês que me conhecem, aqueles que não me conhecem, primeiro esperam o que eu vou falar para ver se gosta, para ver se vai curtir, né? Não vai curtir a olho. Partilhar e se inscrever. Isso é importante, vocês que me conhecem, para que eu continue com esse canal, porque se não houver algoritmo, não deslanche, eu serei obrigado a parar, porque realmente esta é uma atividade que me exige uma certa dedicação. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre quem? Sobre o Antônio Guterres. O Antônio Guterres, que está em busca do tom certo. Isso, quem falou foi o jornal Expresso de Lisboa. Antônio Guterres em busca do tom certo. Mas eu, no meu texto que coloquei no Observatório da Imprensa, eu fiz assim. Antônio Guterres sentado num barril de pólvora. Por quê? Ele é o secretário-geral da ONU, e a ONU, em princípio, deve agir, deve procurar uma maneira de acabar com essa guerra entre a organização terrorista Hamas e Israel. O socialista Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, reeleito, ele foi reeleito e cujo mandato vai até 2027, tinha se investido, quando assumiu esse posto ultra importante, em termos de mundo, ele assumiu esse posto e se dedicou, e com a ideia, ele que foi um cara bastante ativo em Portugal, ele partiu com a ideia de que ele iria se dedicar à prevenção da mudança climática, colocar a ONU nessa luta, cujas consequências serão danosas para muitos países, para muitas populações. Mas, vejam aí, depois do 7 de outubro, o seu mandato se transformou desde o ataque do Hamas contra Israel, na procura do tom certo para ajudar Gaza, sem irritar Israel, como comenta o semanário Expresso de Lisboa. Durante 10 anos, Guterres dirigiu o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. E assim, logo se sensibilizou com a situação dos palestinos de Gaza, em meio aos bombardeios, e tentou obter um cessar-fogo para a entrada de ajuda humanitária. Isso foi há 2 semanas, por aí. Mas nem todos os países, vocês se lembram, houve várias tentativas, né, inclusive do Brasil, para se conseguir a trégua, para se conseguir um cessar-fogo. Mas nem todos os países concordaram com essa proposta humanitária. Para eles, Israel ainda tem o direito de se defender, não sendo ainda o momento de se falar em contenção. Com esse aval, Israel pode continuar com seus ataques terrestres atuais e invadir os subterrâneos de Gaza, onde estão os esconderijos e as estruturas e os arsenais do Hamas, como já falei, já em outros
no YouTube, geralmente o Hamas também não é, né? Ele coloca os arsenais embaixo de escolas e embaixo de hospitais. Então, se Israel vai para bombardear, tem que tomar cuidado, porque se bombardear, são escolas e são hospitais. Isso, então, foi o que Antônio Guterres andou tentando, não conseguiu. Não é fácil para Guterres encontrar um equilíbrio e um tom certo nessa situação. Ele, o secretário-geral da ONU, e a guerra entre Hamas e Israel, morrendo gente, tudo. E o pessoal esperando que a ONU faça alguma coisa. Stop, para com isso. Mas, para agir, Guterres tem que encontrar o tom certo. Porque senão ele toma a cacetada de Israel e toma a cacetada do Hamas. Essa é uma questão que há meio século, mais de meio século, desde o acordo lá, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi feito na ONU para a criação de 2 estados, um estado palestino e um estado de Israel. Até agora não se encontrou uma solução. Ainda no Expresso, no jornal Expresso que eu já citei, no texto do historiador Lourenço Pereira Coutinho, se lê: Antônio Guterres está do lado do humanismo e não do terrorismo. Por que está se falando isso? É porque ele disse algumas coisas que Israel não gostou. Ele teve que, inclusive, vir reexplicar o que ele tinha dito, e os jornalistas, a imprensa, querem entender o que é que houve. Então esse colega, mas que é um historiador publicado lá no Expresso, diz: Guterres sabe que os palestinos são mantidos em campos de refugiados pelos países árabes. Isso é interessante vocês também lembrarem, hein? Eles ficam em campos palestinos nessa época desse acordo, depois da Grande Guerra, ficaram vivendo em países árabes, mas como refugiados. E a maioria desses países, se não a totalidade, lhes recusam a cidadania. Eles continuam sendo palestinos e vivem em permanente tensão com os israelenses na Cisjordânia, onde, a partir de 1967, os israelenses também criaram colonatos ou colônias. Esse é um aspecto importante na questão. Porém, o texto continua, o texto que eu estou contando para vocês, do Expresso. Guterres, fala o historiador, abre aspas, sabe também que Israel é continuamente ameaçado por organizações fanáticas que pretendem sua destruição. Fecha aspas. E eu comento, você sabe muito bem que o Hamas, na sua carta, nos seus estatutos, ele se declara pela destruição de Israel. Ele não quer nenhum acordo, ele quer a destruição de Israel. Fica difícil encontrar uma solução se um lado quer destruir o outro. Se bem que me parece que Israel não tem uma carta querendo destruir os palestinos. Apenas não os trata bem. Apenas ou não? Não é apenas. Não os trata bem. Guterres, cuja vida política está ligada a conquistas obtidas pelo Partido Socialista em Portugal, tem diante de si um desafio, bem além daquelas contendas partidárias do seu país. O da gestão do fim da guerra. Destruído o inimigo que pregava a destruição de Israel, nós estamos vendo que
O Hamas não tem condições de enfrentar as tropas e os tanques israelenses, que são mais fortes, é claro. Haverá uma total ou quase total destruição. Assim que passar o ódio gerado pela guerra, mas as pessoas estão odiando o Hamas, odiando Israel. E cresceram inclusive nas manifestações antissemitas em todo o mundo. Então, ele sabe que vai ser muito difícil se negociar o fim da guerra, destruir o inimigo que pregava a destruição de Israel. Assim que passar o ódio gerado pela guerra, será que não será o momento de Guterres repensar na ONU a criação efetiva de um Estado palestino com apoio de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, que não é amigo do Hamas? Pelo contrário, o Hamas botou ele para fora da faixa de Gaza, se não me engano, em 2006. Sem a adoção dessa solução para os palestinos, já decidida, como já disse, no fim da Segunda Guerra Mundial, nunca haverá paz na região. Mas eu pergunto, missão impossível para Guterres? Missão impossível para Guterres? Veremos. Então, vamos terminando. Eu vou pedir para você, se você gostou, se você está de acordo, curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Se você não gostou de jeito nenhum, não curte, descurte. Grande abraço e até a próxima.